Toda vez que a gente traz uma pesquisa, a gente sabe o quanto ela divide opiniões. Cada um, claro, quer torcer aí para aquela ideologia que acredita. Mas quem está sempre de olho nas pesquisas, que são importantes na corrida eleitoral, observa que algumas aparecem com dados com pequenas diferenças. Mas essas diferenças podem mudar o cenário de favoritismo a um candidato. Para ajudar a compreender essas pesquisas, nós vamos conversar agora com Rafael Rezende, que é analista político e nos ajuda nessa missão. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Luara. Bom dia a todos os espectadores do SBT News. Tudo bem? Estou à disposição. Vamos lá. Hoje estamos trazendo um cenário que o presidente Lula ainda sai à frente, porém Flávio Bolsonaro, que é o principal adversário neste ano, ele se aproxima do presidente Lula. Mas as últimas 3 pesquisas mostram cenários divergentes. São elas: Atlas Intel, em que o presidente Lula vence Flávio Bolsonaro. A pesquisa encomendada pelo Meio Ideia aparece empate. E na Apex Futura, Flávio Bolsonaro vence o presidente Lula. Temos 3 cenários. Como explicar essas diferenças entre pesquisas? Bom, Luara, basicamente é importante a gente explicar, para as pessoas que a pesquisa eleitoral é um método científico que não possui 100% de exatidão. Até por isso que, na grande maioria das pesquisas, quando ela é apresentada, mostra-se ali também o percentual de nível de confiança, que normalmente gira em torno de 95%. A maioria das pesquisas traz esse nível de confiança. E o que isso significa, basicamente? Nos últimos processos eleitorais, 95% das pesquisas coincidiram com o resultado da votação. Porém, no momento atual, nós estamos ainda há 8 meses da eleição e os percentuais de indecisos, pessoas que até consideram sequer ir à votação, ao local de votação, ainda está grande, ainda está alto, entre 15% e 20% na maioria das pesquisas. A metodologia utilizada também por cada instituto de pesquisa pode explicar essa discrepância, tá? Alguns institutos fazem esse levantamento em campo, presencialmente, ali nas ruas, abordando os eleitores. Outros institutos realizam essas pesquisas via telefone e outros via internet e daí por diante. Então, essa metodologia da pesquisa e o percentual ainda de indecisos são fatores que explicam essa discrepância. Um outro fator é a polarização. Nós estamos enxergando um cenário para 2026 muito parecido com o de 2022, onde você tem de um lado o lulismo e de outro lado o bolsonarismo. Em 2022 com o então presidente Jair Bolsonaro e agora em 2026 com o seu filho mais velho, Flávio Bolsonaro. Como a diferença entre esses 2 candidatos é muito pequena e existe a questão da margem de erro nas pesquisas, normalmente 2 a 3 pontos percentuais para mais ou para menos, uma pesquisa em que, por exemplo, um candidato aparece com 5% de vantagem, essa vantagem real pode ser de apenas 1%, ou pode ser até de 7%, a depender do cenário. Então, são esses fatores mais técnicos, que eu tento trazer aqui de uma forma um pouco mais simples para as pessoas compreenderem, que acabam trazendo essas diferenças entre as pesquisas. Mas uma certeza nós podemos ter. Tudo indica, até pelo crescimento do pré-candidato Flávio Bolsonaro nas últimas pesquisas, que a tendência é de que essa disputa presidencial seja apertada, seja justa, assim como foi a de 2022. Agora, Rafael, quais são os impactos dessas pesquisas nas campanhas? Porque muita gente acaba até descredibilizando pesquisas, falando mais assim dos eleitores, até por nem sempre trazer o cenário que aquela pessoa aposta ou aquele cenário que a pessoa deseja. Mas isso é muito importante para quem está envolvido e vivendo um ano de campanha política. Quais são os impactos dessas pesquisas no cenário político? Os impactos são altos, Luara, porque uma coisa é a percepção do eleitor, O eleitor, obviamente, ele tem todo o direito de acreditar ou não acreditar na pesquisa.
em que pese esse fato que eu citei anteriormente de que 95% das pesquisas coincidem, acertam, né, o resultado da eleição. Agora, para quem trabalha na política, né, para as equipes dos pré-candidatos, as pesquisas são levadas muito em consideração, inclusive na formulação de estratégias. Quando essas equipes das campanhas analisam os resultados das pesquisas, essa análise é feita de uma forma muito criteriosa e detalhista, inclusive para entender em quais setores da sociedade, né, em quais perfis de eleitores que esse pré-candidato está tendo maior dificuldade para se comunicar, para conseguir um crescimento, né, da sua aprovação, da intenção de votos. Então, por exemplo, Flávio Bolsonaro, ele traz com ele uma característica muito semelhante à de Jair Bolsonaro em 2022, que é a dificuldade maior com o público feminino, com o eleitorado feminino. Então, muito provavelmente, a equipe da pré-campanha de Flávio Bolsonaro já está trabalhando, né, em cima desse dado e pensando em algum tipo de estratégia para conseguir converter uma parte desses votos femininos para a sua candidatura. Um outro exemplo, o presidente Lula tem uma preferência maior, né, no eleitorado com uma renda financeira um pouco menor, né? Então, Flávio Bolsonaro também precisa trabalhar a sua comunicação e as propostas para conseguir atingir esse público também. Então, as pesquisas eleitorais, elas afetam diretamente e num nível muito alto as equipes, né, o trabalho dia a dia dessas equipes das pré-campanhas. Rafael, antes da gente encerrar, você já falou que alguns institutos usam telefone para fazer entrevista, para fazer a pesquisa, outros vão às ruas. Mas qual é a metodologia ou regras para que uma pesquisa seja considerada oficial e segura? Bom, primeiramente, Luara, o instituto que vai realizar a pesquisa, ele precisa ter um cadastro junto ao Tribunal Superior Eleitoral, tá? Sem esse cadastro, o instituto não tem, ele até pode realizar a pesquisa, mas essa pesquisa não pode ser divulgada. Quando a pesquisa é realizada, ela tem que ser registrada junto ao TSE e, a partir desse registro, ela pode ser divulgada. Independente da metodologia de coleta dos dados, seja presencial, por telefone ou pela internet, o método básico que é utilizado para o levantamento dos dados trabalha com o percentual total na população brasileira dentro da característica do eleitorado. Então, usando um exemplo bem simples para quem está nos acompanhando, vamos colocar que 55% do eleitorado brasileiro é composto por mulheres e 45% homens. Então, obrigatoriamente, no levantamento da pesquisa, 55% dos entrevistados têm que ser mulheres e 45% homens. E daí por diante, de acordo com o percentual de renda, se nós temos 70% da população mais pobre, dentro da pesquisa, 70% das pessoas entrevistadas também têm que pertencer a essa faixa dos mais pobres. E daí por diante. É uma metodologia científica, é uma metodologia que também vem se aprimorando ao longo do tempo, até por isso que nos últimos processos eleitorais as pesquisas têm alcançado, né, esse percentual de aproveitamento positivo de 95%, então não é algo simples. Mas uma dica que eu dou, né, para todos os eleitores é que sempre levem em consideração as pesquisas de institutos devidamente regulamentados, registrados no TSE, porque geralmente são essas pesquisas que conseguem se aproximar do resultado oficial da eleição. Perfeito. Nós conversamos com Rafael Rezende, analista político, nos ajudando a compreender um pouco mais todos os dados, pesquisas que nós vamos trazendo aqui no SBT News. Ainda teremos muitas pela frente, mas é claro que assim fica mais fácil da gente compreender os números e também quando existe divergência entre eles. Muito obrigada, Rafael. Até a próxima. Seja sempre bem-vindo ao SBT News.